Evan Carter tinha prometido à sua filha que, por mais difícil que fosse a situação, o Natal sempre seria mágico. Então, naquela noite fria de dezembro, ele levou Lily, de 7 anos, ao Wonderland Park, o enorme parque de diversões nos arredores de Portland, que se transformava num conto de fadas de inverno a cada época festiva. O ingresso custou-lhe um dia inteiro de salário do seu trabalho na construção civil. Mas ver os olhos de Lily arregalarem-se ao ver a imponente árvore de Natal e a neve artificial a cair fez com que cada centavo valesse a pena. Ele não tinha como saber que aquela noite mudaria tudo, que um único ato de bondade colidiria com o pior medo de uma mãe e abriria as portas para um mundo que ele nunca imaginou entrar. O parque pulsava com vida. Milhares de famílias circulavam pelas alamedas decoradas, suas risadas misturando-se com as canções de Natal que tocavam em alto-falantes escondidos. Evan segurava a mão enluvada de Lily enquanto atravessavam a multidão, passando por vendedores de chocolate quente e castanhas assadas, passando pelas xícaras giratórias envoltas em luzes cintilantes, passando pelas longas filas que serpenteavam em direção à oficina do Papai Noel. Lily puxou-o em direção ao carrossel, com seus cavalos pintados subindo e descendo sob um dossel de estrelas douradas. Eles estavam na metade do caminho quando Evan sentiu algo colidir com sua perna. Olhou para baixo e viu uma menina, talvez com 5 ou 6 anos, agarrando as suas calças com os dois punhos. O rosto dela estava coberto de lágrimas, a respiração ofegante. Ela usava um casaco branco que parecia caro, com um acabamento em pele, mas um dos seus sapatos de couro envernizado tinha se desamarrado, e os seus cachos escuros estavam despenteados em volta do rosto. Ela olhou para Evan com enormes olhos castanhos cheios de terror absoluto. Ei, ei, disse Evan, agachando-se imediatamente. Mas a menina só chorou mais forte, enterrando o rosto no joelho dele. Evan sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquele tipo de medo, o pânico primitivo de uma criança separada dos pais. Ele tinha visto isso uma vez em Lily, anos atrás, em um supermercado, e a memória ainda o assombrava. Lily ajoelhou-se ao lado dele, com uma expressão séria além da sua idade. Está tudo bem, disse ela suavemente para a menina. O meu pai é muito simpático. Ele vai ajudar-te a encontrar a tua mãe. A menina levantou ligeiramente a cabeça, os soluços diminuindo para soluços. Ela olhou para Lily, para essa outra criança que parecia tão calma e segura, e algo em seu pequeno corpo relaxou um pouco. Qual é o teu nome, querida? Evan perguntou gentilmente. Sophie, a menina conseguiu dizer entre respirações trêmulas. É um nome lindo. Eu sou Evan, e esta é a minha filha, Lily. Podes me dizer como é a tua mãe? Mas o rosto de Sophie se contorceu novamente. Eu não sei para onde ela foi. Havia tantas pessoas. E então ela desapareceu. E eu não consegui encontrá-la. E eu procurei em todos os lugares. E... tudo bem, Evan disse com a voz firme, mesmo com a mente a mil. Ele examinou a multidão à procura de alguém que parecesse estar procurando freneticamente por uma criança. O mar de rostos era avassalador. Famílias, casais, grupos de adolescentes, todos se movendo em diferentes direções sob a neve artificial. Encontrar uma pessoa específica nesse caos seria quase impossível. Vamos para a estação de segurança, ele decidiu. Eles poderão nos ajudar a encontrar a sua mãe. Ele levantou-se e Sophie imediatamente agarrou a sua mão. O gesto foi automático, confiante, e fez algo doer profundamente no peito de Evan. Ele segurou os pequenos dedos dela nos seus, notando como estavam frios, apesar do casaco caro. Com Lily segurando a sua outra mão, ele começou a caminhar em direção ao escritório principal de segurança, perto do centro do parque. A jornada foi lenta e difícil. A multidão parecia ficar mais densa a cada passo. Corpos pressionavam por todos os lados. Sophie choramingava cada vez que alguém passava por eles, apertando a mão de Evan com tanta força que chegava a doer. Ele a colocou no colo sem pensar. Da mesma forma que carregava Lily por inúmeras multidões quando ela era menor, e ela imediatamente envolveu os braços em torno do pescoço dele e enterrou o rosto no ombro dele. Estamos quase lá, disse ele suavemente. Você está sendo muito corajosa, Sophie. A estação de segurança era um pequeno edifício projetado para parecer uma casa de gengibre, com colunas em forma de bastão de doces e um telhado com cobertura de glacê. Mas o exterior alegre não conseguia esconder a tensão no interior.
Uma fila de pais ansiosos se estendia pela porta. Cada um deles segurava fotos nos seus telemóveis. Cada um deles tinha a mesma expressão de pânico mal contido. Evan sentiu Sophie ficar tensa contra ele ao ver a cena. Todas aquelas outras crianças perdidas, todas aquelas outras famílias assustadas. No interior, dois seguranças com ar exausto respondiam a perguntas vindas de várias direções. Os rádios crepitavam com atualizações. Um quadro branco na parede listava as descrições de 6 crianças perdidas diferentes. As suas últimas localizações marcadas com alfinetes codificados por cores num grande mapa do parque. Senhor, estamos a fazer o nosso melhor, dizia um segurança a um pai que parecia pronto para destruir o edifício. Temos equipas a procurar em todas as seções do parque. Evan esperou a sua vez, balançando Sophie suavemente para mantê-la calma. Quando finalmente chegou ao balcão, uma jovem mulher com um chapéu de Pai Natal na cabeça olhou para ele com olhos cansados que já tinham visto muitas crianças assustadas naquela noite. Criança perdida? Perguntou ela, já a pegar num formulário. Encontrada, na verdade, disse Evan. O nome dela é Sophie. Ela se separou da mãe em algum lugar do parque e não sabe para onde ela foi. A expressão da guarda suavizou-se ligeiramente. Sophie, tudo bem. Deixe-me verificar a nossa lista. Ela examinou o ecrã do computador, franzindo a testa. Ainda não temos nenhum relatório de criança desaparecida chamada Sophie. Como é a mãe, querida? Sophie apenas abanou a cabeça contra o ombro de Evan, com novas lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Ela está bastante abalada, explicou Evan. Não conseguiu dizer-me muito sobre a mãe. A guarda suspirou, esfregando as têmporas. Olhe, vou ser sincera consigo. Estamos completamente sobrecarregados esta noite. Este é o nosso evento mais movimentado do ano e tivemos mais crianças perdidas do que o normal. Temos equipas à procura, mas, honestamente, a sua melhor aposta pode ser ficar nas áreas principais onde os pais normalmente procuram. O carrossel, a grande árvore, o merry-go-round. Se conseguir mantê-la calma e visível nesses locais, há uma boa hipótese de a mãe a encontrar antes de nós. Não era a resposta que Evan esperava, mas ele compreendeu a realidade. O parque era enorme, a multidão era enorme e havia apenas um número limitado de seguranças para tudo. Ele agradeceu ao guarda e voltou para fora. Sophie, ainda agarrada a ele como se ele fosse a única coisa sólida num mundo giratório. Papá, disse Lily puxando a manga dele. Talvez devêssemos ir ao carrossel. Sophie pode se sentir melhor se puder ver os cavalos. E talvez a mãe dela venha lá procurá-la. Evan olhou para a filha, para o seu rosto sincero e o seu coração bondoso, e sentiu um orgulho tão intenso que quase o derrubou. É uma ideia maravilhosa, querida. Vamos lá. O carrossel ficava no centro do parque, com os seus cavalos antigos brilhando sob milhares de pequenas luzes brancas. O carrossel era uma antiguidade genuína trazida da Alemanha na década de 1920 e cuidadosamente restaurada à sua glória original. Cada cavalo tinha sido pintado à mão com detalhes intricados, flores, fitas e acabamentos dourados que refletiam a luz a cada rotação. Uma multidão se reuniu para assistir, com os rostos iluminados pelo brilho suave. Pais levantavam os filhos nos ombros para que tivessem uma visão melhor. Casais seguravam as mãos enquanto a música tocava suas suaves valsas. Evan encontrou um lugar perto da entrada onde podiam ver e ser vistos. Posicionando-os debaixo de um grande arco de bastões de doces que seria fácil de ver à distância, ele baixou Sophie para o chão, mantendo uma mão no ombro dela para que ela soubesse que ele não iria a lugar nenhum. A tua mãe pode vir aqui à tua procura, explicou ele. Por isso, vamos ficar aqui mesmo, onde ela nos possa encontrar facilmente. Está bem, Sophie acenou com a cabeça, as lágrimas finalmente começando a secar. Ela observou o carrossel girar, o seu pequeno corpo relaxando lentamente contra a perna de Evan, enquanto a música suave tocava. Lily ficou ao lado dela, apontando os diferentes cavalos. O branco com rosas na crina, o preto com cascos dourados, o cinza malhado com fitas penduradas na cabeçada. Sophie começou a fazer perguntas sobre cada cavalo, a sua voz ficando mais firme a cada uma delas. Depois de um tempo, Evan colocou Sophie nos ombros para que ela pudesse ver melhor e se sentir mais segura acima da multidão. As mãos da menina agarraram o cabelo dele gentilmente enquanto ela contemplava as luzes giratórias e, por um momento, ela pareceu esquecer completamente o medo.
E em algum lugar do outro lado do parque, uma mãe estava de enlouquecer. Alexandra Pierce construiu um império de bilhões de dólares com a sua capacidade de manter a calma sob pressão. Ela negociou aquisições hostis sem suar a camisa, enfrentou salas de reuniões cheias de homens que queriam vê-la fracassar e reconstruiu a sua empresa após a morte do marido, que a deixou sem nada além de dívidas e uma filha de 6 meses. Mas nada disso importava agora. Nem o seu dinheiro, nem o seu poder, nem a sua compostura cuidadosamente cultivada significavam nada naquele momento, porque a sua filha estava desaparecida. Ela se distraiu por 30 segundos. 30 segundos para atender uma chamada urgente da sua assistente sobre uma mudança de última hora no baile de caridade do dia seguinte. Quando ela olhou para trás, Sophie tinha desaparecido. A multidão engoliu a sua filha, e todo o mundo de Alexandra desabou em um único ponto de terror e gritos. Ela procurou em todos os lugares. Ela empurrou famílias, ignorou os olhares irritados, chamou pelo nome de Sophie até ficar sem voz. A sua equipa de segurança, 2 homens que normalmente ficavam a uma distância discreta, espalhou-se pelo parque, comunicando através de auriculares. Mas as atualizações continuavam a ser as mesmas. Nenhum sinal dela. Nenhum sinal dela. Nenhum sinal dela. Passaram-se 20 minutos, depois 30. As pernas de Alexandra tremiam. Os seus sapatos de salto alto de marca eram completamente inadequados para este tipo de busca frenética. Ela tinha rasgado o seu chale de cachemira num poste de vedação e nem sequer tinha reparado. O seu cabelo perfeitamente penteado soltara-se dos grampos, com fios a cair-lhe sobre o rosto enquanto corria. Cada criança loira que avistava fazia o seu coração parar. E cada vez que não era a Sophie, ela morria um pouco por dentro. As luzes de Natal que pareciam tão mágicas uma hora atrás agora pareciam uma piada cruel. O seu brilho alegre zombava do seu terror. Ela pensou em todos os momentos em que estivera ocupada demais para brincar com a Sophie. Todas as histórias para dormir que ela delegou à ama. Todas as promessas que ela quebrou, porque o trabalho vinha em primeiro lugar. Todas as peças da escola que ela perdeu por causa de uma reunião que parecia tão importante na época. Se algo acontecesse à sua filha, ela nunca se perdoaria. Ela desistiria de tudo, da sua empresa, da sua fortuna, de todo o seu império, apenas para ter Sophie de volta em segurança nos seus braços. Quando a chamada finalmente chegou ao seu auricular. Senhora, talvez a tenhamos encontrado. Alguém que correspondia à descrição de Sophie estava perto do carrossel. Alexandra já estava a correr. Ela abriu caminho entre a multidão como uma mulher possuída, empurrando qualquer pessoa que se colocasse no seu caminho. O carrossel apareceu à sua frente, com a sua música alegre a soar de repente como uma zombaria de tudo o que ela estava a sentir. E então ela viu-os. Um homem alto, de ombros largos, vestindo uma jaqueta de lona surrada. Ele tinha Sophie nos ombros, as pequenas mãos dela agarradas ao cabelo dele, e ele estava a apontar para algo. Talvez as luzes ou a neve falsa caindo de máquinas escondidas. Sophie estava a sorrir. Ela estava a sorrir enquanto Alexandra morria de medo. E esse estranho tinha a sua filha nos ombros como se tivesse todo o direito de tocar na sua criança. Algo se quebrou dentro de Alexandra. Todas as notícias que ela já tinha lido sobre sequestros de crianças. Todos os avisos sobre predadores em locais lotados. Todos os pesadelos que ela tinha tido desde que se tornou mãe. Tudo se chocou em uma única onda ofuscante de raiva e terror. Ela não pensou, apenas agiu. Afaste-se dela, gritou Alexandra, lançando-se sobre o homem. Ela agarrou Sophie, puxando-a dos ombros dele com força suficiente para fazer a criança gritar de surpresa. Não toque nela. Nunca mais toque na minha filha. O homem cambaleou para trás com as mãos levantadas em sinal de rendição. Ele estava a dizer algo, com a boca a mover-se, mas Alexandra não conseguia ouvi-lo por causa do zumbido nos ouvidos e da música de Natal a tocar alto nos altifalantes próximos. Sophie estava a chorar agora, a chorar mesmo, e Alexandra agarrou-a com tanta força que podia sentir o batimento cardíaco acelerado da filha contra o seu próprio peito. Uma multidão estava a formar-se à sua volta. Pessoas com os seus telemóveis em punho, seguranças a empurrar, vozes a sobrepor-se numa cacofonia de confusão e acusações. Alexandra viu a filha do homem, uma menina da idade de Sophie, com tranças bem feitas, olhando para ela com olhos arregalados e assustados,
e uma parte distante do seu cérebro registrou que aquilo não parecia certo, que algo naquela cena estava errado. Mas ela não conseguia pensar além da necessidade animal de proteger a sua filha. Senhora, por favor, acalme-se. Um segurança estava a dizer. Senhor, pode explicar o que está a acontecer aqui? Eu estava a ajudá-la, disse o homem, com a voz notavelmente firme, apesar do caos que se agitava à sua volta. Ela estava perdida. Estávamos aqui à espera que a mãe dela a encontrasse. Mentiroso. Alexandra cuspiu. Tinha-a nos ombros. Estava a levá-la para algum lugar. Eu estava a mostrar-lhe as luzes da árvore. Ela estava assustada e eu estava a tentar distraí-la enquanto esperávamos por si. Mamã, para! A voz de Sophie cortou o barulho, aguda e desesperada. Mamã, para! Ele ajudou-me. Ele é simpático. E ela e a Lily ajudaram-me a encontrar-te. Alexandra ficou completamente imóvel. Olhou para a sua filha, para o rosto manchado de lágrimas de Sophie, para a forma como ela estendia a mão para a menina do estranho com uma mão, mesmo enquanto se agarrava a Alexandra com a outra. O quê? Sussurrou Alexandra. Eu me perdi, disse Sophie com a voz trêmula. E eu estava com tanto medo, mamãe. Então encontrei Evan e Lily e eles me ajudaram. Eles me levaram para o local de segurança e depois viemos para cá para que você pudesse me encontrar. Evan disse, você provavelmente viria aqui procurar. Ele me salvou, mamãe. Ele estava me salvando. O mundo mudou sob os pés de Alexandra. Ela olhou para o homem, Evan, e viu-o claramente pela primeira vez. A bondade nos seus olhos, o braço protetor em volta da sua própria filha, a completa ausência de ameaça na sua postura. Ele não era um predador. Era um pai, um bom pai que tinha feito exatamente o que ela gostaria que qualquer pessoa decente fizesse se encontrasse uma criança perdida. E ela tinha acabado de atacá-lo na frente de centenas de pessoas. A vergonha atingiu-a como um golpe físico. Ela abriu a boca para se desculpar, mas as palavras não saíam. O seu corpo inteiro tremia agora. A queda da adrenalina combinada com o horror do que ela tinha feito a faziam sentir que poderia desmaiar ali mesmo, na calçada. Desculpe, ela finalmente conseguiu dizer, sua voz quase inaudível acima do barulho da multidão. Sinto muito. Achei que estava tudo bem, disse Evan, embora seu rosto estivesse pálido e sua filha estivesse encolhida contra sua perna, claramente assustada com tudo o que havia acontecido. Você estava com medo, eu entendo. Mas Alexandra não conseguia aceitar a gentileza dele. Ainda não. Não quando ainda podia sentir o eco de suas próprias acusações ressoando em seus ouvidos. Não quando podia ver os celulares curiosos ainda apontados em sua direção. Ela puxou Sophie para mais perto, murmurou outro pedido de desculpas e recuou para a multidão antes que pudesse piorar as coisas. Sua equipe de segurança a flanqueou imediatamente, criando uma bolha de espaço enquanto ela voltava para a seção VIP do parque. Ela não olhou para trás. Se tivesse olhado, teria visto Evan observando-o a partir. Sua expressão não era de raiva, mas de tristeza. O olhar de um homem que compreendia intimamente o medo, que talvez tivesse sentido o mesmo terror e que não guardava rancor por ela, apesar de tudo o que ela tinha feito. 15 minutos depois, Alexandra estava sentada na sala privada, reservada para os doadores mais generosos do parque. Sophie enrolou-se no seu colo. As suas mãos finalmente pararam de tremer. Mas a culpa só ficava mais forte a cada momento que passava. Ela continuava a repassar a cena na sua mente, a maneira como agarrou Sophie, as acusações que lançou, o medo nos olhos daquela menina, enquanto observava um estranho atacar o seu pai. Ela pensou no tipo de exemplo que deu para a sua própria filha, no que Sophie deve pensar dela agora. Ela tinha que consertar as coisas. Não tinha ideia de como, mas tinha que tentar. Marcos, disse ela ao chefe da sua equipe de segurança, encontre-o. Marcos hesitou. Senhora, tenha certeza de que isso é sensato? Depois do que aconteceu lá fora, acusei um homem inocente de ser um predador na frente de centenas de pessoas. Alexandra interrompeu-o com a voz tensa. Preciso pedir desculpas da maneira adequada. Encontre-o. 20 minutos depois, Evan e Lily estavam na entrada da sala VIP, parecendo profundamente desconfortáveis. Evan tinha se arrumado um pouco, limpado a neve falsa do casaco, alisado o cabelo,
mas não havia como esconder as bordas gastas das suas roupas ou o cansaço nos seus olhos. Ele parecia um homem que tinha entrado no mundo errado e sabia disso. Alexandra levantou-se para recebê-los, com Sophie a deslizar do seu colo para ficar ao seu lado. A enorme árvore de Natal atrás deles lançava um brilho dourado e acolhedor sobre tudo, mas isso não ajudava a aliviar o frio do embaraço de Alexandra. Obrigada por terem vindo, disse ela, com a voz ligeiramente trêmula. Sei que não tenho o direito de pedir nada a vocês depois da maneira como me comportei. Vocês ficaram assustados, disse Evan novamente, repetindo as mesmas palavras que usara antes. Qualquer pai ficaria. Isso não justifica o que eu fiz. Alexandra respirou fundo, tentando se acalmar. Eu te acusei de algo terrível. Em público, na frente da tua filha, na frente de centenas de estranhos com seus telemóveis na mão. Não há desculpa para isso. Agradeço o pedido de desculpas, disse Evan cuidadosamente. Mas, honestamente, estamos bem. Não nos deves mais nada. Sim, devo. Alexandra olhou para Sophie, que estava a olhar para Lily com um desejo indisfarçável. Sophie não parou de falar sobre a tua filha desde que voltamos para cá. Aparentemente, Lily foi muito gentil com ela quando ela estava assustada. Lily, que estava escondida atrás da perna do pai, espreitou timidamente. A Sophie estava com muito medo, disse ela simplesmente. Eu não queria que ela continuasse com medo. Alexandra sentiu algo mudar no seu peito, um abrandamento que ela não esperava. Ela olhou para aquela criança com o seu casaco em segunda mão e o cabelo cuidadosamente trançado, e viu uma bondade que não tinha nada a ver com dinheiro, status ou posição social. Uma bondade que era simplesmente parte de quem esta menina era. Isso foi muito gentil da tua parte, disse Alexandra suavemente. O papá diz que devemos sempre ajudar as pessoas quando elas estão com medo, acrescentou Lily solenemente. Porque alguém pode nos ajudar algum dia quando também estivermos com medo. Os olhos de Alexandra voltaram-se para Evan. Ele parecia envergonhado com as palavras da filha, com um leve rubor a colorir as suas bochechas, mas não a contradisse. Apenas ficou ali, com uma mão no ombro de Lily, irradiando uma dignidade tranquila que Alexandra achou inesperadamente comovente. O teu pai parece ser um homem muito sábio, disse ela. Ele é o melhor pai do mundo, disse Lily com absoluta certeza. Sophie puxou a mão de Alexandra. Mamã, a Lily pode vir brincar comigo? Por favor, quero mostrar-lhe o parque infantil especial. Alexandra hesitou. Ela pretendia pedir desculpas e deixá-las ir para encerrar esse capítulo desconfortável e nunca mais pensar nisso. Mas o rosto de Sophie estava tão esperançoso, mais animado do que Alexandra havia há meses. E Lily olhava para Sophie com igual entusiasmo. Claro, ela ouviu-se dizer. A hora seguinte desenrolou-se de uma forma que Alexandra não tinha previsto. Ela esperava constrangimento, conversa forçada, dois mundos a colidir de forma desconfortável. Em vez disso, viu-se a observar Sophie e Lily a brincar juntas no parque infantil privado da área VIP, enquanto Evan se sentava à sua frente numa mesa repleta de refrescos que mal tocou. As meninas tornaram-se amigas instantaneamente, da maneira que só as crianças conseguem criar laços através de jogos partilhados e segredos sussurrados. As suas risadas ecoavam pelo salão silencioso como sinos. Ela ofereceu-lhe uma compensação pela ajuda, um cheque, um cartão presente, o que ele quisesse. Ele recusou educadamente, mas com firmeza, e algo na sua expressão disse-lhe para não insistir. Não era exatamente orgulho, embora isso fosse parte disso. Era algo mais profundo, um senso de identidade que não dependia de validação externa ou recompensa material. No mundo de Alexandra, todos tinham um preço. Todos podiam ser comprados, influenciados ou persuadidos com a combinação certa de dinheiro e poder. O céu parecia existir totalmente fora desse cálculo, e ela achava isso confuso e revigorante. Fazia muito tempo que ela não conhecia alguém que não quisesse nada dela. Por que a ajudaste? Alexandra se pegou perguntando. Sophie, quer dizer, podia simplesmente tê-la levado à segurança e deixado lá. Evan refletiu sobre a pergunta por um longo momento. Porque ela estava com medo, disse ele finalmente. E porque eu gostaria que alguém fizesse o mesmo por Lily se ela se perdesse. A maioria das pessoas teria ido embora. Eu não sou como a maioria das pessoas. Alexandra observou esse trabalhador da construção civil
com as mãos calejadas e os olhos gentis, e a sua filha, que o chamava de melhor pai do mundo, com absoluta convicção. Ele não era nada parecido com os homens do seu mundo, com os seus fatos caros e a sua gentileza calculada. Ele era real de uma forma que agora lhe parecia quase estranha. Não, disse ela baixinho. Não é. A noite continuou. Alexandra tinha marcado presença numa angariação de fundos de caridade no Grand Pavilion do parque, uma reunião da elite de Portland, onde as doações eram medidas em centenas de milhares e o networking era uma forma de arte. Ela não tinha planejado levar convidados, mas quando chegou a hora de sair da sala VIP, ela se viu convidando Evan e Lily. Não é nada muito formal, disse ela, o que não era totalmente verdade. Apenas uma reunião com comida e entretenimento. As meninas parecem estar se divertindo muito juntas. Evan parecia incerto. Acho que não nos encaixaríamos em algo assim. Vocês serão meus convidados. É tudo o que importa. Ele olhou para Lily, que estava a sussurrar com Sophie sobre algo que as fazia rir. O olhar em seu rosto, o amor, o desejo de dar à filha tudo de bom, mesmo tendo tão pouco, fez o coração de Alexandra doer de uma forma que ela não conseguia explicar. Está bem, disse ele finalmente, mas só por um tempinho. O evento de caridade era tudo o que Alexandra tinha dito. Não era elaborado, exclusivo e cheio de pessoas que mediam o valor pelo patrimônio líquido. Evan sentiu-se deslocado assim que entrou. O seu casaco de lona e botas de trabalho destacavam-se entre os vestidos de grife e sapatos de couro italianos. Ele viu as sobrancelhas levantadas, os comentários sussurrados por trás das taças de champanhe, as avaliações rápidas que o consideravam inadequado. Mas Alexandra ficou ao seu lado, sem pairar, sem fazer alarde, apenas presente. Uma declaração silenciosa de que ele pertencia àquele lugar, porque ela dizia que sim. Era uma coisa tão pequena, mas significava mais para Evan do que ela poderia imaginar. A noite prosseguiu com o habitual desfile de discursos, leilões silenciosos e conversas, que pareciam mais uma performance do que uma conexão genuína. Evan tentou ficar fora do caminho, mantendo Lily por perto, observando Sophie encantar todos os adultos que se abaixavam para falar com ela. A menina claramente herdara o carisma da mãe. Ela movia-se pela multidão como se fosse dona dela, porque de certa forma era. Então a multidão se moveu, os corpos se comprimindo, quando uma nova atração chamou a atenção de todos. E Sophie de repente se viu separada dos adultos. Um homem grande esbarrou nela sem perceber, fazendo-a tropeçar. Ela procurou algo para se apoiar e encontrou apenas o ar vazio. Evan agiu sem pensar. Num momento ele estava ao lado de uma escultura de gelo em forma de anjo, e no momento seguinte estava do outro lado da sala, pegando Sophie e puxando-a para um lugar seguro antes que ela caísse. Ela se agarrou a ele instintivamente, seus pequenos dedos segurando o casaco dele, enquanto a multidão girava ao redor deles. Está tudo bem, disse ele com voz calma e firme. Eu estou aqui. Alexandra tinha visto tudo. Ela estava no meio de uma conversa com um CEO de tecnologia quando percebeu o movimento pelo canto do olho. O tropeço, o alcance. E em seguida, Evan a aparecer do nada para apanhar a sua filha. A rapidez da sua reação, a precisão dos seus movimentos, a forma como Sophie relaxou imediatamente nos seus braços, tudo isso revelava instintos aperfeiçoados por anos de paternidade dedicada, de um homem que compreendia que proteger uma criança não tinha a ver com força ou riqueza, mas com atenção e cuidado. Ela retirou-se da conversa e dirigiu-se para o lado de Evan. Sophie já estava a tagarelar sobre o que tinha acontecido, esquecendo o medo. Obrigada, disse Alexandra a Evan, e desta vez as palavras carregavam muito mais do que simples cortesia. Só estou a cuidar dela, respondeu ele, da mesma forma que gostaria que alguém cuidasse da Lily. Lá estava novamente aquela filosofia simples que guiava tudo o que ele fazia. Preciso de apanhar ar, disse ela impulsivamente. Há um jardim atrás do pavilhão. Querem vir comigo? O jardim era um oásis de tranquilidade em meio ao caos do evento. Luzes penduradas brilhavam entre os galhos nus, lançando um suave brilho dourado sobre tudo. Alexandra levou Evan até um banco perto de uma fonte vazia cheia de luminárias. Sophie e Lily correram à frente, brincando de algo que envolvia perseguir uma a outra em torno de canteiros de flores adormecidos
e explodir em risadas a cada poucos segundos. Nunca te agradeci devidamente, disse Alexandra sentando-se. Não apenas por esta noite, mas por cuidar de Sophie quando ela se perdeu. Já me agradeceste, acusei-te de rapto e depois não foste mais o mesmo. Evan quase sorriu. É verdade. Eles observaram as filhas brincarem em silêncio por um momento. Alexandra percebeu como ele acompanhava os movimentos de Lily sem ser óbvio. A paciência em sua postura, as linhas ao redor dos olhos que revelavam tanto risos quanto preocupação. Posso perguntar algo pessoal? Disse ela. A mãe da Lily. Uma sombra passou pelo rosto de Evan. Ela faleceu há 3 anos. Câncer. Sinto muito. Foi bem na época do Natal quando isso aconteceu. Ele fez uma pausa, observando Lily girar em círculos com Sophie. É por isso que me esforço tanto para tornar as festas de fim de ano especiais. Não quero que Lily associe essa época apenas à perda da mãe. Quero que ela tenha memórias felizes também. Alexandra pensou na sua própria perda, na morte repentina do seu marido. Reconstruir tudo enquanto cuidava de um bebê que nunca conheceria o pai. O pai de Sophie morreu quando ela tinha 6 meses, ouviu-se dizer. Ataque cardíaco aos 34 anos. Completamente inesperado. Mal me lembro do primeiro ano depois de gerir uma empresa, criar um bebê, tentar não desmoronar. Ainda estás aqui. Isso conta para alguma coisa. Sou uma mulher de negócios bem-sucedida. Nem sempre tenho a certeza de que sou uma boa mãe. Entraste em pânico quando pensaste que a Sophie estava em perigo. Isso não é ser má mãe. É alguém que perdeu o controlo. É alguém que ama a filha mais do que tudo. Evan fez uma pausa. A minha esposa costumava dizer: estar destroçada não significa que sejas fraca. Significa apenas que passaste por algo difícil. Alexandra olhou para ele, esse estranho, com mais perspicácia sobre o seu coração do que as pessoas que ela conhecia há anos. As meninas voltaram correndo, sem fôlego e rindo. O momento passou, mas algo havia mudado entre Evan e Alexandra. Uma porta se abriu que nenhum dos dois sabia como fechar. Mais tarde, Alexandra ouviu uma conversa perto do guarda-roupa. Um organizador de eventos abordou Evan sobre obras com a fundação, moradias populares, centros comunitários. Agradeço a oferta, mas não posso aceitar. Nós pagamos muito bem. Não é uma questão de dinheiro. O prazo significa trabalhar durante o Natal. Prometi à minha filha que estaria com ela. Certamente um feriado. Eu disse à minha filha que o Natal. O papai estará sempre presente. Mesmo que estejamos sem dinheiro, eu estarei presente. Não quebro promessas que faço a ela. Alexandra ficou paralisada, com o telefone ainda na mão. Ela pensou nos natais que havia perdido ou participado apenas parcialmente, mentalmente redigindo e-mails, enquanto Sophie abria os presentes. Ela pensou no terror de Sophie quando se perdia. Seria porque Alexandra lhe havia dado motivos para duvidar que a mãe estaria sempre presente? Ela encontrou Evan perto da saída, ajudando Lily a vestir o casaco fino com o zíper quebrado. Mas Lily olhou para o pai como se ele fosse o dono do mundo. E Alexandra compreendeu que havia tipos de riqueza que nada tinham a ver com dinheiro. Espera, disse Alexandra. A escola da Sophie tem um programa de inverno, atividades de enriquecimento, visitas de estudo. A Sophie quer que a Lily participe com ela. Gostaria de patrocinar a sua inscrição. O calor desapareceu do rosto de Evan. Queres pagar a escola da minha filha? É gratidão, não caridade. Parece caridade. Evan, você acha que, por não poder pagar escolas caras, estou falhando com a Lily? Não é isso que estou dizendo. Então, o que você está dizendo? Eles se encararam, de repente distantes. Alexandra viu o orgulho dele, a sua defensividade, o medo de todos os pais em dificuldades, o terror de ser visto como insuficiente para o seu próprio filho. Sophie fez a sua primeira amiga de verdade hoje à noite, disse Alexandra com cuidado. A minha filha está solitária. As crianças na escola dela fingem amizade em vez de a sentirem. Não se trata de salvar a Lily. Trata-se de ajudar a Sophie. Então diz isso. Não disfarces. Tudo bem, estou a pedir ajuda. A Sophie precisa de uma amiga. Vais considerar isso? Antes que ele pudesse responder, 2 pequenos corpos se lançaram entre eles. A Sophie tinha os braços à volta do pescoço da Lily, ambas a rir. Estão a discutir? Perguntou a Sophie, preocupada. Não, querida. Lily puxou a manga de Devon. Papá, posso ir para a escola da Sophie? Ela diz que eles têm cavalos.
Evan olhou para o rosto esperançoso da filha, depois para Sophie, que observava com igual intensidade. Duas meninas que se encontraram numa multidão de milhares e não queriam se separar. Ele suspirou. Vamos conversar sobre isso. Para Alexandra, vou pensar nisso. Não é um sim, mas também não é um não. Os fogos de artifício começaram com 10 grandes explosões de cores no céu de inverno. Alexandra encontrou Evan afastado da multidão. Lily dormia nos seus braços. Ela está exausta, ele disse baixinho. Sophie também. Ela está no carro. Alexandra aproximou-se dele. Queria pedir desculpa novamente pela questão da escola. Ofereceste algo generoso. Fiquei na defensiva porque fiz parecer caridade, porque sou muito orgulhosa. Ele mudou o peso de Lily. A minha mulher sempre dizia, prefiro afogar-me a admitir que preciso de um salva-vidas. Um foguete explodiu em faíscas douradas. Alexandra viu o cansaço no rosto dele, o peso que carregava todos os dias sem reclamar. Não estava a mentir sobre a Sophie estar sozinha, disse ela. Esta noite foi a primeira vez que a vi realmente brincar em meses, por causa da Lily. A Lily também não tem muitos amigos. Nós mudamos de cidade por causa do trabalho. Então talvez isso não seja caridade para nenhum dos lados. Talvez sejam duas meninas que precisam uma da outra. Talvez o final tenha sido construído. As explosões ficavam mais rápidas. Não quero que penses que estou a comprar minha saída da culpa. Alexandra disse que o que aconteceu antes era imperdoável. Eu já te perdoei. Por quê? Porque estavas com medo pela tua filha. Eu teria feito o mesmo, ele a encarou. Tu não és uma pessoa má. És uma pessoa lá assustada, como todos nós. As palavras a atingiram com força. Ela pestanejou. A escuridão agradecida escondeu as suas lágrimas. Obrigada por me veres. Não apenas a bilionária ou a mulher que faz cenas. É tudo o que qualquer pessoa quer ser vista. O último fogo de artifício explodiu. Branco e prateado, pairando antes de desaparecer. Alexandra tomou uma decisão. Jante conosco no Natal. Você e a Lily. Na minha casa. Evan pestanejou. O quê? Sem eventos, sem convidados, apenas 4 pessoas que precisam umas das outras mais do que admitem. Alexandra, esta noite foi a coisa mais real que me aconteceu em muito tempo. Não quero que acabe. Ele olhou para ela por um longo momento. Lily mexeu-se nos seus braços, murmurando algo durante o sono. Está bem, nós vamos. O sorriso de Alexandra foi como outro fogo de artifício, brilhante, repentino e lindo. O dia de Natal chegou, envolto em neve e um sol pálido. A casa vitoriana de Alexandra tinha sido transformada por decoradores num paraíso de inverno. Com guirlandas penduradas em todos os corrimãos e velas acesas em todas as janelas, mas ela pediu que deixassem a sala de jantar completamente intacta. Esse espaço ela decorou sozinha com Sophie, passando a manhã a recortar formas de papel-cartão e discutindo sobre onde cada peça deveria ficar. Flocos de neve de papel pendiam tortos do lustre, nenhum com o mesmo tamanho. Uma peça central de ramos de pinheiro e bagas vermelhas estava ligeiramente descentralizada na mesa, arranjada pelas mãos entusiastas, mas inexperientes, de Sophie. Não era perfeita segundo os padrões profissionais. Era infinitamente melhor. Evan e Lily chegaram às 4. Lily segurava um cartão feito à mão que passou a manhã inteira a criar. A menina tinha desenhado 4 pessoas de mãos dadas, demasiado grandes, demasiado pequenas, debaixo de uma árvore de Natal, com letras cuidadosas a dizer "Obrigada por serem nossos amigos", na parte superior. Ela empurrou-o para Sophie, que o aceitou com gritos de alegria e imediatamente a arrastou escada acima para lhe mostrar algo importante. Eles serão inseparáveis, observou Alexandra, vendo-os partir. Pelo menos por hoje, talvez por mais tempo. Eles cozinharam juntos, realmente juntos. Evan preparou o recheio da avó enquanto Alexandra cuidava das batatas. Eles esbarravam os cotovelos e riam da sua incompetência e produziram algo comestível, se não gourmet. As meninas desceram usando coroas de enfeites iguais, que tinham feito uma para a outra, de mãos dadas como se fossem melhores amigas desde sempre. Isto parece delicioso, anunciou Sophie, olhando para a mesa. Ainda não provaste, avisou Evan. Não importa. Parece amor. Alexandra cruzou o olhar com Evan do outro lado da mesa. Ele sorriu, sem reservas e calorosamente, e algo nela relaxou. Depois do jantar, foram para a sala de estar, onde a lareira crepitava
e a árvore brilhava. Sophie entregou a Evan uma pequena caixa com grande cerimônia. Fiz isto porque tu me salvaste. Dentro havia uma pulseira tecida com fios e contas que formavam a palavra herói. Simples, imperfeita. Adorei. Lily deu a Sophie um desenho de duas meninas de mãos dadas sob um arco-íris. Somos nós, melhores amigas para sempre. Sophie segurou-o como se fosse ouro. Alexandra observou e depois falou baixinho. Tenho pensado no que disseste, sobre cumprir promessas, estar presente independentemente do que acontecer. Não tenho sido boa nisso com a Sophie. Fico presa em ser Alexandra Pierce e esqueço-me de ser apenas a mãe da Sophie. És uma boa mãe. Eu sou uma mãe ocupada. Nem sempre é a mesma coisa. Ela observou a luz do fogo no rosto de Sophie. Quero ser melhor. Então diz-lhe. Tenho medo. Faz mesmo assim. Um conselho tão simples. Um conselho tão assustador. Mas Evan disse isso com tanta fé que Alexandra acreditou que era possível. Quando as meninas adormeceram junto à fogueira, Alexandra e Evan sentaram-se a observar as brasas a brilhar. Isto é bom, disse Evan. Tinha me esquecido de como é estar em família. Várias pessoas, caos, barulho. Alexandra acenou com a cabeça. Nunca tive isto. Mesmo quando o Robert estava vivo, o Natal era sempre organizado. Perfeito. Ela sorriu. Isto é melhor. Flocos de neve tortos e batatas irregulares. Amor. Foi o que a Sophie disse. Evan virou-se para ela. A luz da fogueira projetava sombras em seu rosto. O que acontecerá depois desta noite? Estou te na meia. Não sei. Não sei, mas gostaria de descobrir. Eu também. Não era uma promessa, apenas um reconhecimento de que o que quer que tivesse começado naquele parque de diversões havia se transformado em algo que valia a pena explorar. Alexandra pegou sua mão. Seus dedos eram ásperos e quentes, apesar do frio do inverno. Eles ficaram sentados enquanto a fogueira se apagava. Duas pessoas que se encontraram em circunstâncias improváveis, observando as suas filhas a dormir, sentindo esperança pela primeira vez em anos. Lá fora, a neve começou a cair novamente. Lá dentro, a árvore projetava sombras coloridas sobre quatro pessoas que começaram como estranhos e terminaram como algo mais. O que quer que viesse a seguir, os desafios, as complicações, os obstáculos no caminho, eles enfrentariam juntos. Porque, às vezes, os melhores presentes não são planejados. Às vezes, eles encontram-nos quando menos esperamos. Uma criança perdida num parque lotado. Um momento de caos que poderia ter terminado em desastre, mas, em vez disso, abriu uma porta para algo bonito. E a chance de descobrir que o lar não é um lugar, mas um sentimento. Que a família pode ser construída a partir das peças mais inesperadas. Montada não por laços de sangue, mas por escolha, por bondade, pela simples decisão de ajudar um estranho em necessidade. Evan olhou para as meninas adormecidas com as mãos ainda entrelaçadas, para a mulher notável ao seu lado que tinha passado de acusá-lo do pior a convidá-lo para sua casa, junto à lareira que se apagava e que os tinha aquecido durante uma noite de conexão inesperada. E fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Fosse o que fosse, onde quer que isso o levasse, ele estaria presente por completo. Da mesma forma que estava presente para Lily todos os dias. Da mesma forma que estava presente para Sophie num parque lotado numa noite de inverno que agora parecia o início de tudo. E do outro lado da sala, ainda segurando a mão da sua melhor amiga durante o sono, Lily sorriu para algo nos seus sonhos. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia algo importante. Que o Natal era sobre encontrar as pessoas que te faziam sentir seguro e agarrar-se a elas com toda a força que pudesse. Lá fora, a neve continuava a cair. Lá dentro, quatro corações batiam juntos num calor cheio de flocos de neve tortos, batatas imperfeitas e a presença inconfundível de